A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de começar essa reflexão com você nesse momento, lendo um versículo que está no Salmo de número 35. Salmo 35, verso 3, diz assim: empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize para minha alma, eu sou a tua salvação. Palavras do salmista Davi diante de diversas dificuldades, diversas aflições que ele passava em sua época. O salmista Davi, como nós sabemos, tinha responsabilidades tanto espirituais como civis. E o salmista tinha lá um trabalho muito difícil de governar Israel. Em uma época que não era muito fácil, não era muito favorável. Ele precisava governar e precisava fazer isso de acordo com a vontade do Senhor. Ele precisava discernir no seu tempo, diante dos desafios da sua vida, o que Deus queria que ele fizesse, a maneira como Deus queria que ele realizasse as coisas. Então ele era um rei, ele tinha uma função civil, uma função de governo, e como qualquer outro governo, ele vai usar as armas que são próprias da sua época, as estratégias comuns da sua época. Mas nem sempre Deus queria que isso fosse feito desta forma. Por exemplo, Davi enfrentou tanto problemas internos quanto dificuldades externas. Nos lembramos aqui, por exemplo, de uma das dificuldades de Davi, que foi quando ele foi perseguido pelo próprio filho, Absalão. E perseguido por um exército ali, criado por Absalão, ele teve que fugir da presença do próprio filho. Não foi fácil aquela situação. Diversas outras situações fizeram parte da vida e do governo de Davi. Situações também com povos à sua volta. Nos lembramos que a história de Davi começa também em uma guerra, onde o gigante Golias, um filisteu, estava ali diante do exército de Israel, blasfemando, xingando e enfrentando, confrontando o povo de Israel. Nesse cenário, Davi aparece. Davi aparece ainda um menino, um jovem, muito novo, e vai enfrentar o Golias. E assim é a história de vida dele. São situações diversas, muitas falhas, muitos erros da parte dele também, mas há algo que o marca, que o caracteriza diante de tudo isso que Davi vivia. Veja bem, Davi tinha os seus pecados, suas falhas, os seus erros, tinha também os seus desafios, tinha suas lutas e tinha também uma missão que era viver e trabalhar conforme a vontade do Senhor. Deus havia dado, não só a ele, mas a todos os reis de Israel, parâmetros para que ele seguisse. E nós vemos nas palavras de Davi, nos textos que ele menciona aqui nos Salmos, esse desejo do coração de servir ao Senhor, de estar sempre conectado com as coisas espirituais. Ele não focava somente na sua capacidade, muito pelo contrário, ele estava sempre na dependência do Senhor. Então, nesse contexto, nesse momento, quando ele está no Salmo 35 aqui, escrevendo estas palavras, a gente observa isso. Davi, ele vai dizer: Senhor, reprima os meus perseguidores. Era um desejo dele como um estadista, como um líder, alguém que está governando, alguém que está dirigindo uma nação. Reprima, Senhor, os meus perseguidores. Nós vemos nessas palavras aqui que Davi tem uma preocupação com essa questão. Mas ainda no verso 3, no finalzinho, ele também ora a Deus numa outra perspectiva. Davi fala assim com Deus: diz, Senhor, para minha alma, fala com a minha alma, conversa com a minha alma, eu sou a sua salvação. O pedido, o desejo de Davi era que a alma dele lembrasse
que quem salva, que quem cuida, que quem guarda é Deus, que quem dá a paz é o Senhor. E somente o Senhor podia trazer sossego para a alma dele. Nós vemos aqui qual é o maior desejo de Davi, é que ele fosse salvo pelo Senhor. E a pergunta que eu tenho para você nesse momento é: qual o maior desejo da sua vida? O maior desejo da nossa vida deve ser sempre encontrar salvação no Senhor, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Salvação tem a ver com ir para o céu, é verdade. E essa deve ser a nossa primeira e maior vontade, primeiro e maior desejo, ter a nossa salvação, entrar no céu, no dia do juízo final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e salvar definitivamente o seu povo. Esse deve ser o nosso primeiro desejo. Mas também lembrar que em todas as circunstâncias, em todas as nossas necessidades, é Jesus quem nos salva. É Ele quem nos toma pela mão e nos ajuda em nossas dificuldades. E é isso que Davi entendeu. É isso que Davi compreendeu. Somente Jesus podia salvá-lo de todas as formas, de todas as maneiras. Portanto, o desejo do coração de um servo fiel deve ser, primeiro, ter a lei de Deus no seu coração. Ter a lei do Senhor em seu coração. Davi compreendia isso. Diz lá o texto também no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Diz também o texto bíblico que o Senhor é aquele quem nos guarda e quem nos salva, é Ele que nos abençoa, é Ele que guarda os nossos pés. Estas são palavras, são expressões de pessoas que experimentaram essa confiança no Senhor e nós devemos aprender com elas. Segundo, nós devemos conhecer e viver a verdade. Como é que eu posso conhecer e viver a verdade? Conhecendo a experiência com Cristo. Como é que a gente pode saber se uma coisa é boa ou não? É experimentando. Davi experimentou uma caminhada com Jesus e para ele ver a mão de Deus sobre a vida dele, ele teve que ver o contrário também. Só é possível ver a bondade e o amor quando existe o mal e a maldade. Se não há mal e não há maldade, como eu vou conhecer o que é bom? E é isso que o texto está nos mostrando. Em meio a todas as lutas e tribulações de Davi, e que ele vivia, no meio de tudo isso ele conheceu a boa mão do Senhor, a boa mão de Deus. Então Davi aprendeu a descansar no Senhor, porque ele aprendeu que as coisas iriam, no final, se encaixar, dar certo. Né? Há uma outra questão muito importante na vida de Davi, é que ele sempre procurou ter um coração quebrantado diante do Senhor. Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque apesar das suas falhas, dos seus erros, ele sempre buscava um arrependimento. E isso marcou a vida dele como homem e como líder de uma nação. Nós aprendemos com Davi isso. Nós aprendemos que nós precisamos ter a lei de Deus gravada no nosso coração. Nós precisamos conhecer a Deus e desejo de praticar a vontade do Senhor. Se você conhecer as Escrituras, conhecer a vontade de Deus e ter vontade de praticar a vontade do Senhor, praticar as Escrituras, você estará sendo um servo fiel. E Deus vai se alegrar de você. Também conhecer a verdade, viver a verdade do Evangelho, andar com o Senhor vai te abençoar nisso. E se você tiver um coração quebrantado e sempre aberto, disposto a ouvir as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, sua vida também será marcada por bênçãos, por milagres. Mas veja bem, o que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Nós só vemos bênçãos e milagres quando surgem os problemas, quando surgem as dificuldades. É um raciocínio lógico. Pensa comigo, se tudo correr bem, para que eu vou precisar de um milagre?
Se tudo correr tranquilamente favorável àquilo que eu preciso, por que eu vou pedir alguma coisa para Deus, não é verdade? Então, também o raciocínio que se segue é uma verdade. Que raciocínio é esse? Eu só poderei experimentar da bondade de Deus quando eu estiver vendo as dificuldades. É no momento das dificuldades que a gente aprende a respeito da providência, do amor, da graça e do cuidado do Senhor. Portanto, meus irmãos, se você anda em meio a tribulações, anda em meio a lutas, siga os passos de Jesus. Aprenda nesse momento com Davi e faça essa oração. Peça ao Senhor o que você está precisando, porque isso é bom. Isso significa que nós dependemos dele e não dependemos dos nossos próprios braços, da nossa própria força. Sim, é bom que você faça isso, mas lembre-se que também o Senhor lhe dará uma aproximação, uma proximidade a ele. Portanto, lembre-se, somente Jesus pode salvar. Somente Jesus pode abençoar e pode cuidar. E ele vai fazer isso no momento das dificuldades da sua vida. As dificuldades são para nós uma oportunidade para conhecermos da grandeza, das providências e da graça do Senhor. Se você passa por lutas, tribulações, dificuldades, angústias, seja lá qual for, sonhos, aspirações, lembre-se, estas coisas, estas situações são oportunidades, são momentos para a gente conhecer a Deus e a sua maravilhosa graça. O Senhor quer ter comunhão conosco, o Senhor quer que a gente aprenda a conhecê-lo, aprenda a andar com Ele. Portanto, eu encerro com a pergunta do início: qual o desejo do seu coração? O desejo do nosso coração deve ser sempre fazer a vontade do Senhor. Desejo pela salvação do nosso Senhor. Deseje isso. Deseje andar com Jesus, deseje andar com o Senhor e você verá a mão dele sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.